Como ser uma pessoa mais interessante? Você já se fez essa pergunta? Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga e hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto. É um assunto muito curioso, né? Eu já recebi algumas perguntas como essas. Eu não me acho uma pessoa interessante. Como que dá pra se desenvolver isso ou não? A gente nasce uma pessoa interessante ou é sorte de alguns? Ou só quem tem experiências de viajar pelo mundo inteiro pode ser uma pessoa interessante? O que a psicologia pode trazer de contribuição em relação a isso? Então, eu quero bater esse papo com vocês hoje e já me contem nos comentários se você acha que você é uma pessoa interessante ou se você se acha interessante. E uma boa reflexão pra gente começar você já conheceu alguém que você considerava interessante? Pensava, nossa, aquela pessoa achei tão interessante, tão legal de conversar com ela, foi tão agradável. Se você consegue lembrar de alguém assim, começa a pensar agora o que essa pessoa tinha, ou o que ela fez, ou o que ela falou, como ela se comportou, que fez você percebê-la como interessante. E a partir disso, a gente vai poder eu vou trazer aqui alguns pontos que eu percebo em pessoas que eu considero interessantes e que são coisas práticas que a gente pode buscar desenvolver também na nossa vida. Só pra gente falar um pouco desse conceito, né? Uma pessoa interessante nada mais é do que aquela que desperta interesse das pessoas ao seu redor e que cativa as pessoas ao seu redor. E isso, por que isso é importante? Por que eu vou querer me tornar uma pessoa mais interessante? Isso é importante para os seus relacionamentos de forma geral, né? Para que você possa ser alguém que agrega, que as pessoas querem estar junto, que querem estar perto. Afinal de contas, ter bons relacionamentos é super importante para a gente ter mais qualidade de vida e ter uma melhora na nossa saúde mental. E, além disso, você se tornar alguém mais interessante te abre oportunidades de trabalho, oportunidades de negócio, oportunidades até de relacionamentos, né? Como um relacionamento amoroso, se esse é um objetivo seu. Então, é importante, sim, que a gente busque se tornar uma pessoa mais interessante e não se contente em ser alguém, talvez, que passa despercebido, que as pessoas não fazem questão de estar perto, que não agrega nada aos relacionamentos que você já tem, que só, de repente, suga, mas não entrega nada para as relações. Então, vamos começar falando sobre o primeiro ponto, tá? Que não é sobre beleza ou padrão de beleza, não é somente sobre isso. É claro que talvez uma beleza física, né, possa ser um atrativo, possa causar interesse, despertar interesse logo de início, mas a gente já conhece muitos exemplos, eu pelo menos conheço, não sei se você conhece, de pessoas que podem até ter te atraído visualmente, mas a partir do segundo momento ali, né, se ela não tem nada mais para entregar para essa relação, se ela não é uma pessoa interessante, ou pelo menos interessante para você, a beleza ou a aparência não são suficientes. Então, é muito importante que você pense sobre isso, né? E não se preocupe apenas com a estética, apenas com a sua aparência. Isso aqui é uma coisa importante também. O que desperta interesse em algumas pessoas pode não despertar interesse em outras. Então, alguém pode ser super interessante para alguém e não para outra pessoa, e tá tudo bem. O importante é você ser fiel a quem você é, aos seus valores e buscar ser interessante naquilo que faz sentido para você, e aí sim você vai atrair para perto de você as pessoas certas, pessoas que vão ser compatíveis, né, com seus valores, com seus interesses e tudo mais. Então o primeiro ponto é que não é sobre beleza, e sim sobre o que você tem a entregar, o seu conteúdo, né? E aí, pensando sobre isso, eu acho que logo de cara desperta interesse em mim, e eu acredito que em vocês também, quando a pessoa é uma pessoa gentil, uma pessoa acolhedora, uma pessoa agradável, uma pessoa em que você se sente bem de estar perto, né? Logo de cara, então, a gente pode ter o interesse por aquilo que a gente vê, mas depois a gente tem um primeiro contato, e nesse primeiro contato a gente percebe justamente isso, a receptividade, a abertura, né? O quanto essa pessoa ela é agradável, gentil, como ela te trata logo de início, se ela tá aberta, se ela sorri, ou então ela tá fechada, carrancuda, ou ela não olha nos olhos, ou ela só fala dela mesma e não pergunta de volta. E isso é um ponto, assim, gente, que
pra mim, determina muito se eu vou continuar, né, investindo numa relação com alguém ou não. Ter uma pessoa por perto que só fala dela mesma, né, que se acha super interessante, porque tem isso, né, às vezes a gente acha que a gente é super interessante e aí a gente quer contar a nossa vida inteira e só falar das nossas experiências, de tudo que a gente viveu, e a gente não abre pro outro. Quando, por mais interessantes que te pareçam as tuas histórias, se você não tem essa reciprocidade nas tuas relações, ninguém vai querer ficar por perto, porque por melhor que sejam essas histórias, toda relação, para que seja interessante para ambos os lados, precisa ter troca. Então é importante que você procure ser alguém que se importa também em ouvir, que se interessa também pelo outro, né? E que abre esse espaço de uma forma acolhedora, de uma forma gentil. E aí a gente vai para o terceiro passo, que é saber conversar com as pessoas. Então, quando você... Isso vai para além de você só responder e tudo mais e perguntar de volta. Porque a gente pode ter uma conversa super monótona, onde os dois falam, tudo bem? Ah, tudo. E como foi seu dia? Foi bom. E o seu? Pode ser uma conversa até com uma certa reciprocidade, mas com uma monotonia sem fim. Então, assim, é importante você desenvolver habilidades sociais, né? É importante você saber se comunicar e aprofundar nas questões que você está falando, dentro daquilo que é pertinente para o momento, né? Mas fazer pequenas revelações de coisas pessoais faz uma conversa ir para um outro nível. A gente pode ter uma conversa de elevador super superficial e nada interessante, ou você pode, até mesmo no elevador, trazer algum elemento seu da sua vida e jogar isso para o outro e perguntar para o outro, que já pode trazer um interesse maior, despertar um interesse maior do outro por você, por quem você é, pela sua vida. Então, saber medir, né, o quanto você entrega, o quanto você fala e expor na medida em que você se sente confortável e que o ambiente, o contexto também seja compatível com aquilo, né? Mas, no geral, você desenvolver habilidades sociais e também desenvolver conhecimento. Muitas vezes a gente fica focado só em uma área específica, né? Então, eu sou psicólogo, então só estudar psicologia e é só disso que eu sei falar e eu só consigo conversar com alguém e desenvolver um assunto se for dentro da psicologia. É muito chato e muito restrito você só saber conversar sobre um assunto, né? Ou então, eu já conheci pessoas que a pessoa ela é super religiosa e ela só fala se for aquele assunto. Ela não sabe falar de outras religiões ou ela não sabe falar de outros assuntos e se ela vai conversar com alguém que não é religioso, ela já não sabe o que falar. Então, uma pessoa interessante é aquela também que se interessa por várias coisas, por vários assuntos. Não que você precisa saber de tudo, mas ter um básico, né, de conhecimento sobre aquilo que está acontecendo no mundo, um básico de conhecimento sobre algumas áreas que sejam do teu interesse, mas que não seja apenas em uma, e que você se interesse também pelos universos diferentes dos seus. Às vezes você pode conversar com alguém que tem um estilo de vida e visões completamente diferentes, mas por que não se interessar por essa visão? Por que não fazer perguntas? Você pode compartilhar aquilo que você pensa e perguntar com interesse genuíno, sem julgamento, como que a pessoa enxerga aquele assunto. Isso faz com que você se torne alguém interessante quando você também tem interesse. Então, pessoas que muitas vezes eu percebo assim, que não se consideram interessantes são pessoas muito fechadas na sua realidade, fechadas no seu mundo, fechadas naquilo que elas se interessam, né? Então, a gente precisa abrir essa gama, então desenvolver as habilidades sociais e também desenvolver conhecimento, porque é a partir de conhecimento que a gente consegue puxar assuntos com as pessoas e tudo mais. Então, se expor também a ambientes diferentes, os seus e tudo isso é super importante. Um outro ponto aqui que eu quero trazer é que você não seja aquela pessoa que só reclama da vida. É muito chato, desgastante a gente estar o tempo inteiro conversando com aquela pessoa que só reclama, né? Ela só tem uma visão negativa sobre as coisas, ela só fala mal dos outros, ela fala mais das outras pessoas do que dela mesma, ela sempre tem alguma coisa para reclamar. Eu não tô falando aqui que você tem que ser super positiva para ser interessante, só falar de coisas positivas, não, né? A gente pode compartilhar experiências, falar a verdade sobre aquilo que a gente acha sobre um assunto, mas primeiro de tudo, fofoca é extremamente deselegante e falar mal das pessoas também, muito deselegante. Você pode até ser interessante para alguém que também gosta de falar mal dos outros e também é fofoqueiro.
Aí é uma escolha sua se você quer ser interessante dentro desse assunto, desse tema, né? Falar mal dos outros e fofoca. Agora, se você quer ser interessante por quem você é importante que você fuja de ser alguém assim tão pessimista, fofoqueiro, crítico e busque falar de coisas que possam agregar. Você fazer uma reclamação, você falar mal de alguém, você ficar, enfim, sendo negativo o tempo inteiro, o quanto isso agrega de fato para outras pessoas, o quanto isso pode ser interessante para o outro, né? Eu, pelo menos, gosto muito de estar com pessoas que elas podem até compartilhar coisas negativas, mas elas trazem sempre daquilo um aprendizado, uma reflexão, uma contribuição, né? Eu consigo aprender alguma coisa com aquilo. E pessoas que me estimulam a ser melhor, a pensar fora da caixa, a querer, enfim, aprender coisas novas. E isso faz das pessoas mais interessantes, pelo menos dentro daquilo que eu percebo nas relações, observando não só as minhas relações, como a das outras pessoas. E aproveitando aqui, antes da gente passar para os próximos pontos, eu tenho mais 3 pontos aqui para te falar, que vão te ajudar a se tornar alguém mais interessante, mas antes disso, se inscreve aqui no canal se você está gostando desse conteúdo, vem aqui embaixo e já faz a tua inscrição, ativa a notificação para que você possa ser avisada sempre que um novo vídeo sair aqui nesse canal, tá bom? E não esquece de deixar o seu joinha aqui também se você está gostando, isso ajuda demais. Então, ter experiência de vida é sim um fator que faz de alguém mais interessante, mas não é só porque eu vivi mais ou eu sou mais velho que necessariamente eu sou mais interessante. O bacana é que tem pessoas que conseguem explorar na sua história os aprendizados, as lições, essas pessoas de fato amadurecem a partir dessas experiências, ou então elas buscaram, né, ter experiências diferentes, e isso tudo faz com que ela possa ser mais interessante quando ela tá numa conversa, quando ela compartilha. Eu tenho um exemplo, assim, a minha avó, ela já tem 80 e quase 85 anos, e ela é uma pessoa muito simples, muito humilde, mas uma pessoa que é extremamente interessante, que as pessoas gostam de estar ao redor dela. Ela sempre está rodeada de netos, de filhos, amigos. É muito difícil alguém que conheça ela e que não fique apegado, assim. Justamente por ser uma pessoa que é interessante, é gentil, ela é agradável, ela sempre tem algo de positivo para compartilhar, por mais difícil que esteja a situação da vida dela, ela consegue ressignificar aquilo e trazer um aprendizado. Ela tem muitas experiências de vida e ela compartilha essas experiências na medida que a gente vai conversando, não só para ter lições de moral, mas coisas engraçadas que ela viveu, coisas inusitadas. Então, ela é uma pessoa interessante mesmo sendo alguém muito simples, que não viveu coisas extravagantes e diferentes. Então, não é sobre necessariamente você já ter ido para o Japão e para países super diferentes. Não é sobre isso, necessariamente. Pode até ser. Mas você conseguir olhar para a sua vida com interesse. Então, acho que esse movimento de olhar para a sua vida interessado na tua história, na tua jornada, né, nas histórias que você já vivenciou, trazendo os aprendizados, olhando com bom humor mesmo para as dificuldades e compartilhando isso com as pessoas, isso gera muita conexão e faz de você alguém mais interessante também. Que também não adianta você ser uma pessoa super cheia de experiência, mas que não compartilha com ninguém, não gosta de falar nada para ninguém, guarda só para você. Isso também não vai te tornar alguém mais interessante. Outro ponto bacana é ter valores e posicionamentos bem definidos. E eu vou terminar com esse ponto aqui, tá? Isso aqui não é sobre você querer agradar as outras pessoas. Uma pessoa interessante, ela também desperta esse interesse quando ela é muito decidida sobre aquilo que ela acredita, sobre os seus valores, sobre o seu posicionamento diante da vida. É alguém que busca, né, estuda para que tenha esse posicionamento. Não que a gente precise se posicionar sobre tudo e saber tudo de tudo, mas quando você tem valores bem definidos e você sabe aquilo que é importante para você, você sabe colocar limites quando é necessário, você consegue ser claro, né, naquilo que você quer para sua vida, os seus objetivos, as suas metas, e isso tudo faz de você alguém mais interessante, né? Quando você é uma pessoa que não se conhece, que não sabe quais são os seus valores, que tudo pode, tudo vai, sabe, negocia muito as coisas e vai na onda dos outros, isso
isso faz de você alguém desinteressante, alguém que não agrega, né, nem para a vida dos outros, nem para a própria vida. E aí tem um outro fator dentro desse, que é justamente o autoconhecimento. Uma pessoa interessante é aquela também que busca se conhecer, que busca ser melhor a cada dia, que busca entender sobre o funcionamento das suas emoções, seus pensamentos, que realmente é alguém interessado em si mesmo e interessado nos outros. Então, quando você busca estudar, né, eu recebo muito esse feedback até sobre o meu podcast, Psicologia na Prática. Se você não conhece, eu vou deixar aqui também o link na descrição para você ouvir. A gente é um podcast exclusivo do Spotify. E é muito legal, eu recebo mensagens assim de pessoas que falam, olha, eu escuto e eu mando pra minha amiga e a gente às vezes toma um café só para conversar sobre os assuntos do podcast e a gente trocar ideias sobre isso. Essa é uma amizade interessante. Isso é ser uma pessoa interessante, né? Você ter o que conversar, você se conhecer e você querer conhecer o outro, não de maneira superficial, né? Sabendo o que você gosta ou deixa de gostar, mas também do jeito da outra pessoa, como ela gosta de ser tratada. E vocês começarem a ter essas conversas mais profundas, isso com certeza vai deixar o relacionamento muito mais interessante e você se torna alguém mais maduro, mais desenvolvido, por consequência mais interessante. Inclusive, maturidade é uma palavrinha-chave para você se tornar alguém mais interessante. Com a maturidade, você consegue colocar muitas dessas coisas que eu falei aqui em prática e de uma forma leve, né? Então, esse vídeo não é para que você tente ser algo que você não é, mas é justamente para que você possa ser o melhor que você pode ser. Então, se fez sentido, se vocês gostaram desse bate-papo aqui mais descontraído sobre esse assunto, me conta aqui, deixa seu like, se inscreve e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!